Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos hoje dando sequência, vamos hoje dar sequência para colocar no capítulo 31, a partir do parágrafo 12. Jusma. E aí eh, vamos dar continuidade, ok? Falando sobre a Operação Invisíveis Defensores do Homem, na versão durante conflito e na versão durante controvérsia, a Operação dos Espíritos Maus. Vamos orar então. Santo Eterno, maravilhoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos buscando conhecer as profecias, conhecer os acontecimentos, conhecer o seu caráter através do estudo desse conteúdo que é tão necessário para os nossos. Nós te agradecemos, Pai, pelo espírito de profecia que nos mostra muito do que precisamos entender, conhecer, enxergar, principalmente. Agradecemos por mais essa oportunidade. Este segundo dia da semana que começa, estarmos juntos, unidos no mesmo propósito. Contemplar a tua face para que sejamos o nosso caráter transformado. Toma cada um as presentes, cada família representada, pessoas pelas quais estamos orando mais uma vez, entregamos, apresentamos cada uma. Toma também as famílias entradas, os enfermos, e protege, Pai. Estamos sabendo, estamos entendendo que o tempo, cada dia, é mais curto para tomarmos decisões. Acreditamos que seus anjos acampam-se ao nosso redor. Acreditamos, entendemos, e esse capítulo tem mostrado isso de maneira muito clara. Por isso, louvado por isso. Fica conosco nesse dia, fala ao nosso coração, possamos buscar ver de fato cada promessa, a tua palavra, que é viva e eficaz. Perdoa todos os nossos pecados, os pensamentos, palavras, ações. Confiamos perdão através do sacrifício do teu filho, e assim nos dá graça. Graças são alto preço. Nós reconhecemos e buscamos transformação através dessa graça. Nós te agradecemos. Em nome do teu filho, nosso Salvador. Te agradecemos. Amém. Vamos lá então, a partir do parágrafo 12. Minha voz está falhando? Ah, desculpa. Peraí. Não sei se melhorou agora. Só porque tirei o encaixe do fone e coloquei novamente para ver se melhora. Vocês vão me finalizar. Vamos lá então, a partir do parágrafo 12. Vamos lá. Um- Uma legião. Ao mando de Jesus, os anjos maus afastaram-se de suas vítimas, deixando-as calmamente sentadas aos pés do Salvador, submissas, inteligentes e dóceis. Mas aos demônios foi permitido varrer para o mar um rebanho de porcos, e para os habitantes de Gadara, a perda disto sobrepujou as bênçãos que Cristo conferira, e pediram eles ao médico divino que se retirasse. Este é o resultado que Satanás intentava obter. Lançando sobre Jesus a culpa de seu prejuízo, suscitou os temores egoístas do povo, impedindo-o de escutar suas palavras. Satanás acusa constantemente os cristãos como causa de prejuízo, desgraça e sofrimento, em vez de consentir que a censura recaia onde compete, sobre A si história vai mesmo ser e repetida. seus anjos. Os propósitos de Cristo não foram, porém, subvertidos. Permitiu que os espíritos maus destruíssem a manada de porcos, como reprovação àqueles judeus
que, por amor do ganho, estavam a criar animais tão imundos. Olha que coisa, né? Por amor do ganho, entende? Então a gente percebe que hoje talvez não criemos, vamos colocar nos bolos, sabendo da realidade, mas talvez não criemos, nós estamos dentro desse contexto de criar animais imundos, mas estamos amando o ganho, né? Amando a comodidade, e aí é onde a gente percebe que no tempo, né, naquele fato, naquele acontecimento, está aí o porquê que aconteceu, né? O amor ao ganho, o amor às coisas, e aí é muito claro, diz assim, ó, mas os propósitos de Cristo não foram frustrados, permitiu aos espíritos malignos destruir a manada de porcos, como censura para aqueles judeus, ou seja, está falando de quem? Não, quem criava os porcos, quem estava amando o lucro, não era o povo de fora, era o próprio povo que sabia que era proibido criar porcos. Entende? Então, aqueles judeus que, por amor ao lucro, criavam esses animais imundos. Olha que ponto chegou a cegueira espiritual. Aí talvez a gente pense assim, não, mas isso aí aconteceu porque não era eu mesmo agora, depois da leitura, depois desses detalhes que a gente passa batido, a gente nem lembrava, ou nem estava atento de que quem estava criando aqueles porcos eram os judeus. Era o povo que sabia que era um animal imundo. Então, por isso, nós devemos nos policiarmos para entender o que é que hoje nós estamos dentro desse contexto de desagradar, de amor ao lucro, que nós estamos criando como esporte. E se a gente colocar dentro da realidade, abrir o coração, abrir a nossa vida, a gente vai reconhecer pontos, sim, tá? Talvez não criando como o profeta povo de Deus uma manada de milhares de povos, mas às vezes a gente tem colocado coisas nesse mesmo patamar. E olha o que segue dizendo. Não houvesse Cristo restringido os demônios, e teriam arrastado para o mar não somente os porcos, mas também seus guardadores e possuidores. Oh, A preservação dos que os guardavam, bem como dos seus donos, foi unicamente devida a seu poder, misericordiosamente exercido para o livramento deles. olha, Demais, foi permitido que esse acontecimento ocorresse, a fim de que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás, tanto sobre o homem como sobre os animais. O Salvador desejava que seus seguidores conhecessem o adversário que tinham de enfrentar, para que não fossem enganados e vencidos por seus ardis. Era também sua vontade que o povo naquela região contemplasse seu poder de quebrar o cativeiro de Satanás e libertar seus cativos. E ainda que o próprio Jesus se retirasse, os homens tão maravilhosamente libertos ficaram para declarar a misericórdia de seu benfeitor. Outros exemplos de natureza semelhante se acham registrados nas Escrituras. A filha da mulher Cirofenícia era atrozmente atormentada por um demônio, ao qual Jesus expulsou por sua palavra. Marcos 7, 26 a 30. Um endemoniado Giovanni, fala. Bom dia, Jô. Bom dia a todos. Ô, Jô, isso às vezes me causa um pouco de confusão. Tem livros que relatam que só era um endemoniado. E aí, na versão agora que eu li, está falando que eram dois. Como é que eu encaro isso? Então, a gente encara que pode ter uma observação de que realmente em um livro a pessoa citou um e no outro livro dois, porque aqui a gente está aqui, a gente está lendo, testemunhando o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, que é o relato da testemunha verdadeira. E se no outro livro também fala isso, é que no momento está falando de um e no outro momento fala de dois. Eu creio que não seja
ponto para a gente ter dúvidas se era um ou se era dois. É ponto para a gente observar o acontecimento, entendeu? Entendi. Eu fiquei meio confuso, porque eu não sei Uhum, se é no de Mateus que fala que era um. uhum, Aí eu acho que o Lucas vai falar que é dois. Eu sim, digo, e sim. agora? Eu vou nessa linha, como eu te falei, entendeu? Entendi. Mas, mas vamos que vamos, bora lá. Endemoniado cego e mudo, Mateus 12, 22, um moço que tinha um espírito mudo que muitas vezes o lançava no fogo e na água para o destruir, Marcos 9, 17 a 27, o lunático que, atormentado pelo espírito de um demônio imundo, perturbava a calma do sábado na sinagoga de Cafarnaum, Lucas 4, 33 a 36, todos estes foram curados pelo compassivo Salvador. Em quase todos os casos, Cristo se dirigiu ao demônio como a uma entidade inteligente, ordenando-lhe sair de sua vítima e não mais atormentá-la. Contemplando os adoradores em Cafarnaum o seu grande poder, veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Lucas 4,36. Aqueles possessos são em geral representados como estando em condição de grande sofrimento. Contudo, havia exceções a esta regra. Para o fim de obter poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência satânica. Estes, é Misericórdia. claro, não tinham conflito algum com os demônios. Desta classe eram os que possuíam o espírito de adivinhação, Simão, o mago, o feiticeiro Elimas e a donzela que acompanhou a Paulo e Silas em Filipos. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, Observo. negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita a seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isto que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha Olha. ele por toda parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. Nada há que o grande enganador mais receie que o familiarizarmos-nos com seus ardis. Para melhor encobrir seu caráter e propósitos reais, faz-se representar de tal maneira a não excitar maior emoção do que ridículo e desdém. Ele se compraz muito em ser descrito como um objeto burlesco, repugnante, agoureiro, meio animal e meio homem. Agrada-se de ouvir seu nome empregado na brincadeira e na zombaria pelos que se julgam inteligentes e Olha instruídos. isso, viu? Agrada-se É ouvir porque o seu se nome. mascarou com consumada habilidade que tão amplamente se faz a pergunta: existe realmente tal ser? Evidencia-se o seu êxito na geral aceitação que obtém no mundo religioso teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham incônscios de sua influência, que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas e, desta maneira, pondo-nos de sobreaviso contra seus assaltos. O poder e malignidade de Satanás e sua hoste deveriam com razão alarmar-nos, não fosse o caso Olha aí. de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim Olha de aí. proteger contra homens maus nossa propriedade e vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento,
perturbar e atormentar-nos o corpo, destruir nossas propriedades e vida. Seu único deleite está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Misericórdia. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu povo. Então, quero ler só um pedacinho para a gente para os slides desse último parágrafo. Ele diz assim, pedacinho não, o último parágrafo, quero reler. O poder e a malignidade de Satanás e sua hoste podem, com razão, alarmar-nos, não obstante o fato de que podemos encontrar abrigo e livramento no poder superior do nosso Redentor. Nós, cuidadosamente, asseguramos nossas casas com ferrolhos e fechaduras para proteger nossa propriedade e nossas vidas dos homens maus. Mas nós raramente pensamos nos anjos maus que estão constantemente procurando acesso a nós e contra aqueles cujos ataques nós temos, olha, não temos, e contra aqueles cujos ataques nós temos em nossa própria força nenhum método de defesa. Se permitido, eles podem distrair nossas mentes, observa, se permitido, quero frisar isso, se permitido, eles podem distrair nossas mentes, desordenar, atormentar nossos corpos, destruir nossas possessões e nossas vidas. Seu único deleite é a miséria e destruição. Aterradora é a condição daqueles que resistem aos divinos reclamos e cedem às tentações de Satanás até Deus deixá-los ao controle dos espíritos maus. Observa isso. Primeiro, ele só faz isso se permitir. Segundo, quando a gente permite, tá? Se permitirmos e vivermos na prática da desobediência, viver na prática do que não agrada ao Eterno, olha o que diz aqui, ó. Aterradora é a condição daqueles que resistem aos divinos reclamos e cedem às tentações de Satanás até Deus deixá-los ao controle dos espíritos. Observa a condição. Mas aqueles que seguem a Cristo estão sempre seguros sob seu cuidado. Anjos que excedem em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode transpor a guarda que Deus coloca. Aí, muito nessa confiança, né, de que o Eterno não permite, e não permite mesmo, que o que ele promete, ele cumpre, ele é fiel. E aí, confiando nisso, né, relaxa, acha que é bem assim, que pode todas as coisas, fica tudo certo, e o poder do mal é tão mal assim, e aí não vigia como deveria, e a gente vê o resultado isso em quê? Nas obras, obediência e de desobediência. Vamos lá então para o slide. Capítulo pequeno, mas muito necessário, né, para abrir nossos olhos diante da condição em que estamos. Sempre lembre que devemos estar fazendo sempre uma autoanálise de como estamos fazendo e estamos fazendo. Lá então, grande conflito, capítulo 31. Satanás tenta culpar Deus sempre pelos estragos. Depois que os demônios destruíram os corpos, o povo culpou Jesus pelo prejuízo. Pediram ele
ao médico divino que se retirasse. Olha, se retira daqui porque você está me causando prejuízo, estragou tudo, os meus planos, e aí é onde mora o perigo, né? Às vezes estamos agindo do mesmo modo, achando que a presença, ou se eu obedecer, ou se eu viver da maneira que está em harmonia, vai acabar me causando prejuízo, eu vou perder benefício, eu vou perder carga, eu vou perder, e por isso que eu falei, vamos observar como o processo todo, o que é que nós estamos, por amor ao lucro, entende? Criando, entre aspas, né, não porcos, mas criando coisas e situações dentro desse mesmo. Muitas vezes o inimigo causa destruição e ainda leva as pessoas a culparem Deus pelo resultado dos seus pecados. Isso aí é o mais comum, né? Quando está tudo bem, eu sou, eu gosto, eu. Às vezes até dá um graças a Deus, eu consegui, eu venci, eu tal. E aí quando vem agora um prejuízo, ou porque Deus permitiu isso, ou porque Deus deixou isso acontecer, ou né, sempre lamentando e culpando Deus pelo resultado do pecado, em, em continuação, a mesma coisa que fez Adão e Eva. Onde vocês estão? O que, que aconteceu? Não, porque o homem e a mulher que Deus me deu, a serpente, e aí vai um jogando para cima do outro, sempre para em quem é Deus. Por isso que tem uma mensagem que diz que Deus está no banco dos réus. Okay? O amor ao dinheiro pode cegar espiritualmente. Os judeus, por amor ao lucro, okay? Viram ali que tiveram prejuízo. Né? Aí os habitantes de Gadara valorizaram mais os corpos do que a libertação de vidas humanas. Uau, que forte. Fala, Soninha também levantou a mão. Aliás, Então, rapidinho, Soninha. Giovanni já estava com a mão levantada ou levantou novamente? Vai, Soninha, fala. Já estava com a mão levantada, desculpa, deixa eu abaixar. Tranquilo. Então vai lá. então em relação assim a ficar que eles ficaram culpando a Deus, até hoje, assim na minha realidade, até no contexto da minha família e das pessoas mais próximas assim, eu tento evitar muitas coisas assim, muitos comentários de situações existenciais às vezes que eu estou vivendo, Uhum, justamente para evitar isso, né? E as perfeito. pessoas ficam achando assim, porque a gente assume a fé que a gente vai estar em um mar de rosas, assim, não vai E, acontecer nada aqui, não vai adoecer, não e, vai ter certas dificuldades, e as pessoas cobram mesmo. Então, para evitar, uhum. eu prefiro não omitir, né? Sim, sim, sim. E muitas vezes você, como é que eu falo, em relação à fé, saiu, como o seu caso específico, deixou de participar de uma instituição para estar na outra, né? Sim, Tipo assim, eu agora estou no caminho estreito, estou no caminho certo. Ai, você está passando por isso? Por é, quê? Né? Então eu entendo perfeitamente, é uma realidade. é isso. Muito bem. Então, os habitantes de Gadara valorizaram mais o corpo do que a libertação de vidas humanas. A perda disso sobrepujou as bênçãos que Cristo conferiu. Então, enxerga o prejuízo, né, mas não enxerga a libertação. E hoje, trazendo para a nossa realidade, o que, que pode ser aplicado isso? Tirem aí suas conclusões diante da realidade que nós estamos vivendo agora como processo povo, tá? Porque realmente é chocante que, assim, até a gente ver, enxergar alguns detalhes na leitura, no estudo, a gente não percebe a gravidade da coisa. Quando eu vi que aqueles criadores de porcos eram judeus, imagine aí, né, a gravidade. Imagine agora que contraste, não, eu não como, mas é uma coisa que todo mundo gosta, então eu vou criar para dar lucro. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Mas vamos lá. Então, hoje, lição, quando o lucro vale mais que a verdade, o coração se afasta. E hoje o lucro está, como eu falei já, como no comodismo, na comodidade, em achar que está tudo bem,
Eu não como, mas eu crio, eu vendo. Entende? Então, vamos fazer uma autoanálise dentro desse contexto. E o amor ao dinheiro não pode cegar espiritualmente, cega, né? Acaba não tendo a visão como deveria do que é correto e do que não agrada a Deus. Satanás trabalha para afastar as pessoas. O inimigo criou medo e rejeição para impedir o povo de ouvir Jesus, impedindo de escutar suas palavras. Ficaram, visaram mais o ato como é que posso dizer, do prejuízo, entende? Mas não enxergaram exatamente a libertação das pessoas. E aí, por conta disso, o que Satanás fez? Deixou o povo chateado. Como é que faz um negócio desse? Olha a quantidade de porcos, olha para ali, olha o prejuízo. E aí, tirou a atenção. E por conta desse medo, dessa rejeição, o povo estava ali, lembrando novamente, era o povo escolhido, entende? Era o profeta povo, seguidores que veio para uma missão especial, agora já não ouviam mais distrações, trazendo para a nossa realidade, entretenimentos excessivos, crises e confusões podem ser usados para afastar as pessoas da palavra. Não só podem ser usadas, como estão sendo usadas. Entende? No meio do profeta povo que veio para engrandecer a lei, o que está acontecendo? Muitas distrações, entretenimento, as coisas que o mundo usa para segurar essas pessoas estão agora no meio desse povo. E aí cabe agora uma autoanálise minha e sua. O que é que dentro desse contexto eu estou vivendo ou eu estou praticando? Tá? Por quê? Porque tudo isso é usado para nos afastar da verdade, da palavra, de viver a palavra. Porque não adianta conhecer somente, não adianta temer e tremer somente. Por quê? Porque Satanás ele faz isso, entende? Ele conhece muito. Então a gente sabe que não é o suficiente. Eu conheço porque Cristo limita o poder do mal. Ô, glória. Cristo, se Jesus não tivesse impedido os demônios, destruiriam também os homens. Aí a gente vai lá e lembra de que Efésios 6, nossa luta não é contra sangue e carne. Entende? Todos os dias, antes de dormir, ao acordar cedinho, boto lá para as filhas. Deus nos abençoe e o Espírito do Senhor esteja nos nossos lares. Nós temos que lembrar disso. Por quê? Porque esquecemos muitas vezes que vivemos uma luta espiritual. Mas temos aí a revelação de que existem anjos que estão ao nosso lado, nos protegendo. Mas também, se quisermos, vamos trazer aqui para a realidade do parágrafo aqui, se criarmos corpos, a gente pode estar aí atrapalhando, né? A gente pode estar agora dentro de uma condição que sem enxergar o que está acontecendo, aí os anjos do Senhor se afastam de nós, o que está ao derredor. Existe muito mal que não vemos, e Deus ainda está segurando forças destruidoras. Olha que coisa séria. A tendência é piorar. Por quê? Porque as pessoas estão negando a atuação do Espírito do Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo. A, o, o futuro vai ser pior ainda. Então, existe muita coisa que ainda vai acontecer quando essas forças do Eterno forem liberadas. Né? Ele está segurando essas forças destruidoras, as forças do Eterno, não. A proteção, né, que ainda está, a misericórdia que ainda está disponível, corrigindo minhas palavras.
O inimigo deseja destruir totalmente. Satanás não quer apenas ferir, ele quer destruir corpo, mente e alma. Corpo, a gente já sabe, mente no sentido de decisões, e alma é o corpo e a decisão profunda, né? Então, a alma é uma pessoa, sabe? E João 10:10 diz que o ladrão vem não a roubar, matar. E dentro desse contexto de roubar, matar e destruir, aí vem o quê? Vício, violência, corrupção moral e destruição familiar revelam esse propósito maligno. É muito claro aí na destruição geral, né? Como a gente viu, ele no parágrafo ou no capítulo anterior, onde fala que ele está dentro da, cadê aqui, ó? Enquanto os homens são ignorantes dos seus enganos, parágrafo 10 do capítulo anterior, capítulo 30. Enquanto os homens são ignorantes dos seus enganos, este vigilante inimigo está sobre o seu caminho a cada momento. Ele está introduzindo na presença em cada canto do lar, em cada rua de nossa cidade, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça. Eita, essa aí, hein? Misericórdia. Confundindo, enganando, seduzindo, arruinando em todo lugar as almas e corpos de homens, mulheres e crianças, separando famílias, semeando ódio, rivalidade, contendas e assassinato. E o mundo cristão parece considerar estas coisas como se Deus mesmo as houvesse colocado e elas devessem existir. Olha que sério. Então, tudo isso revela o propósito maligno. Precisamos conhecer os artifícios do inimigo. Jesus permitiu que os discípulos vissem o poder cruel de Satanás para não serem enganados, para que não fossem enganados e vencidos pelos seus ardis. É interessante pensar que hoje temos uma revelação tão grande, hoje temos tão grande luz diante das Escrituras, né? Diante da leitura e do estudo, do exame do Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, e tudo isso, toda essa luz disponível para nós, é para quê? Para não sermos enganados. Os discípulos viram, mas nós também vemos. Aí talvez a gente pense, mas os discípulos viram pessoalmente, eles estavam lá com Cristo. Gente, o que os detalhes que nós temos hoje, através do relato do testemunho de Jesus, a luz que nós temos hoje em relação à Bíblia, é muito maior do que tudo que eles viveram no passado. Nós temos detalhes profundos que eles não tiveram. E mesmo assim, a gente não quer conhecer, a gente não se esforça para conhecer, para viver e acaba ignorando e esquecendo a batalha. Okay? E aqui é algo interessante nessa frase, a lição para hoje. Ignorar a batalha espiritual não nos protege, apenas nos torna vulneráveis. Isso é muito profundo para a gente meditar. Por quê? Porque às vezes a gente não quero nem lembrar, achando que não lembrar e não enxergar essa luta espiritual, estamos nos protegendo. Pelo contrário, nos faz exatamente frágeis, vulneráveis a esses enganos, entendeu? Então aí entra a neutralidade de quero nem pensar nisso que está acontecendo, não quero. Olha aqui, cuidado, é um grande perigo, tá? Torna vulnerável. Cristo veio para libertar os cativos. O poder de Jesus quebrou cadeias que ninguém conseguia romper. Contemplar o seu poder de quebrar o cativeiro de Satanás. A gente viu que, como é que eu posso dizer, tudo o que aconteceu ali, né, o povo não queria aceitar, na sua maioria, exatamente para não perder os benefícios, para não deixar de ter lucro. Aí a gente traz para a nossa realidade, para não perder o cargo, as amizades, né? E aí a gente vê que isso aconteceu no passado. O poder de Jesus quebrou cadeias que ninguém conseguia romper. Porém, a maioria enxergou esse poder como uma coisa ruim, porque estava atrapalhando o andar da carruagem. Entende? Então, nenhum vício, opressão ou escravidão
espiritual é maior que o poder de Cristo. E eles não enxergaram isso. Aí traz agora para a nossa realidade. Será que não estamos dentro desse contexto, dentro dessa condição, levando para o mesmo caminho sem perceber? Por isso, sempre a gente tem entendido que a leitura, o estudo de cada parágrafo, cada capítulo, antes da gente enxergar instituição, onde a gente enxergar liderança, vamos enxergar nossa realidade. Porque não adianta eu enxergar o erro no outro, né, na instituição, e não enxergar em mim. Então, podemos estar correndo esse risco e aí sendo que presunçosos. Né? Não, eu estou errado, mas o Senhor me aceita. A falsa segurança. Cristo veio para libertar. Okay? Nem toda possessão demoníaca parece demoníaca, parece sofrimento. Alguns recebiam influência satânica buscando o poder sobrenatural. Muitos procuram hoje poder espiritual sem perceber a origem perigosa desse poder. E tudo que a gente lê, buscar, pesquisar, tem que estar de acordo ao que está escrito, a lei e o testemunho. Se não falarem dessa maneira, não há luz. Hoje muitos estão buscando o poder espiritual, sabe aonde? Na fé coletiva, achando que não, se eu não estou unido com todos os outros dentro de uma congregação, eu estou falhando. Muitos procuram o poder espiritual na falsa segurança de o templo, mas não estão percebendo o que está acontecendo, qual é a origem do evangelho que está sendo pregado, o que é que tem sido oferecido. E isso tem sido uma realidade no meio do povo do exército, no meio do povo que foi levantado com uma. Muitos estão buscando o poder espiritual, tem, porque tem que estar ali, tem que estar dentro desse povo, desse contexto, desse quadro, tem que estar, mas não está percebendo o que está acontecendo. O perigo desse poder. O ocultismo continua sendo uma porta espiritual. Simão, Elimas e a jovem adivinhadora mostram que Satanás opera através de práticas espirituais enganosas. E não pensem só que é astrologia, magia, consultas espirituais e práticas ocultistas continuam seduzindo o mundo. Por quê? Porque o falso evangelho também está seduzindo a graça que não transforma, a graça, que lembra, a gente leu no capítulo anterior, que a verdadeira graça, ela é o quê? Ela é transformadora, a verdadeira graça, aqui ó, é a graça que Cristo implanta, parágrafo 5 do capítulo 30. É a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem inimizade contra Satanás. Sem esta convertedora graça e renovador poder, o homem continuaria cativo de Satanás, um servo para, melhor, um servo sempre pronto para executar. Então, vamos abrir os olhos. Aqui dentro do contexto do parágrafo, o ocultismo, né, falou dessas pessoas que procuravam essas práticas espirituais enganosas. E nós podemos sim, estar dentro desse quadro, usando essa prática sem perceber. Ok? Então, mais uma vez, abre, Senhor, os olhos meus. Por quê? Porque tudo isso está sendo dentro do contexto da prática enganosa, está a falta de graça também, que é hoje buscada por muitos. Por que falta graça? Porque a verdadeira graça, ela me transforma. E a falsa graça que diz, não, você já está salvo para sempre, continue fazendo, vivendo, pecando, fazendo tudo, está tudo certo. Continue no tempo que está tudo certo. E aí vai seduzindo o múltiplo.
Negar a existência do inimigo é um dos maiores enganos. Satanás prefere agir escondido. Ele não quer ser revelado não, no meio. Ele não quer que se reconheça onde está ou aquilo que representa o caráter. Tá? O maior triunfo do mal é convencer as pessoas de que ele não é real. Não, a culpa de tudo isso é de Deus, que Deus criou, que Deus permitiu. Não, não foi isso. E aí, quando a gente vai lá para o início, lá na eternidade, a gente vê que tudo começou, né? E naquela conversinha, naquele, como a gente viu também em capítulos anteriores, por não revelar o verdadeiro propósito do que ele queria, ele mostrou que pisar na lei, que mudar a lei era necessário para a própria liberdade. E aí é onde a gente percebe que o maior triunfo dele é convencer de que não é real, de que não é bem assim, que não precisa de tudo, não, porque Deus quis, ou, tá? Cuidado, porque negar a existência, o poder dele é um dos maiores enganos para os últimos dias. Por isso, muitos serão enganados. Por isso, a Bíblia fala o quê? Que Satanás ele vai se transformar em anjo de luz, e ele vai fazer sinais e prodígios, até fogo do céu vai descer. O próprio testemunho de Jesus diz o quê? Ele vai se transformar em anjo de luz, ele vai se transfigurar em Cristo para sair fazendo milagres, e aí vai convencer pessoas de que realmente ele não é real. Que quem é real é esse Cristo que vai pisar na terra, vai falar com voz mansa, que vai fazer milagres para enganar, se possível. Deus, fiquemos atentos, busquemos em oração, abre, Senhor, os olhos teus, porque a cada dia o engano vai ser maior. O inimigo usa o ridículo para esconder sua atuação. O texto mostra que Satanás gosta de ser tratado como brincadeira, sabe? Piadinha. Gente, que foi? Essa frase que diz que ele agrada-se. Ó, parágrafo 17. Último parágrafo do parágrafo 17. Agrada-se ouvir seu nome usado como objeto de diversão e zombaria. Por quem? Gente, olha aí. Por quem? Por aqueles que creem ser inteligentes e bem informados. Tem uma coisa aí profunda, fala para mim. Com relação a essa leitura aí agora, que ele gosta de ser, tipo assim, de não ser notado quem ele é, né? Uhum, Eu fico assim imaginando durante o carnaval, né? Nesses desfiles que fazem apologia, perfeito. nesses shows desses artistas famosos, e até nas roupas infantis, né? A gente vê Sim, 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 os bem pais lembrado. querendo comprar aquelas tiarazinhas de chifre, aquelas coisas. Imagine só que porta aberta para a atuação deles. Não é, menina? E agora não. E não é só isso. É imaginar que ele fica contente, agrada a ele. Foi bem colocado sua observação aí em relação a isso. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Tá. Nesse sentido, o homem deixa de assumir suas escolhas pecaminosas, passa a se vitimizar da vontade de Deus. Exatamente. Muito bem. E aí, quando diz aqui que agrada-se ele de ouvir seu nome usado como objeto de diversão e zombaria, interessante, observa. Agrada-se ele de ouvir o seu nome utilizado como objeto de diversão e zombaria por aquele que creem ser inteligentes e bem informados, sabe? Letrados, lembra? As pessoas de autoconhecimento, de formação, de tudo, tanto do mundo como de fora, porque fica dizendo, ou tanto de fora como de dentro, fica falando no geral, né? Mas mais para os de dentro. E tudo isso faz o quê? Ó, filmes, piadas e entretenimento banalizam o mal e fazem as pessoas perderem a sensibilidade espiritual. A palavra do Eterno revela os perigos invisíveis. A Bíblia expõe claramente as estratégias do inimigo. A palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna.
E a lição para mim, para você é: quem abandona as escrituras perde discernimento espiritual. Entende? Ah, eu não gosto de ler, eu leio de vez em quando, eu leio um parágrafozinho e pronto, durante o dia. Aquela coisa já é mecânica, mas que não busca verdadeiramente entender, que não busca viver o que está entendendo, sabe? Não tem discernimento. Então temos que voltar às origens. É necessário, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque se eu não conheço o que é certo, eu não vou distinguir quando o erro aparecer. Lembra que eu falei um dia desse, que a pessoa, quando vai trabalhar no caixa de uma empresa, seja ela qual for, ela é treinada a reconhecer, a conhecer, a identificar as cédulas verdadeiras. Para quê? Para quando ela receber uma falta, essa daqui está faltando, essa daqui não tem, essa daqui está diferente. Então, quando a gente abandona o conhecimento, perde o discernimento espiritual. Fala, Me ocorreu mais uma coisa aqui para acrescentar nessa questão de fazer apologia, né? Hum, Porque a gente fica olhando nessas situações assim de carnaval, de shows e hum, das pessoas que estão na necromancia, essas coisas e tudo. E a hum, gente também, que Deus já nos deu essa grande luz, né? hum, Da gente identificar dentro da instituição as coisas que estão fazendo lá, desagradando a Ele, e a gente continuar indo. uhum. Acho que Exatamente. Estamos no mesmo quadro, na mesma condição. dá Exatamente. na mesma situação dos judeus que estavam criando os porcos, né? Exatamente. Por isso que eu falei que nós devemos identificar que, se não por amor ao lucro, mas por amor à comodidade, às amizades, entende? Por amor à falsa segurança de o templo, tudo isso faz com que estejamos dentro da mesma condição dos judeus que criavam porcos. Por isso que eu falei, vamos fazer uma autoanálise para ver se nós não estamos dentro desse mesmo quadro. Então, quem abandona as escrituras perde discernimento espiritual. Nenhum ser humano é forte sozinho. Deus não, sem Deus não temos defesa suficiente contra o mal. Não temos em nossa própria força método algum de defesa. Intelecto, dinheiro, posição social não substituem proteção espiritual. E muitas vezes, vou repetir, posição social, estar dentro da adoração oferecida hoje, ter muito conhecimento, cargos e etc., acha que isso tudo está me protegendo espiritualmente. A gente não enxerga o poder do vinho de Babilônia que está no meio, não enxerga a necessidade de mudança, e aí eu acho que eu estou na igreja, estou ligado à igreja, meu nome está no livro, como eu falei para vocês, do casal que a gente foi visitar, né? Ele, cuidado, cuidado, eu falei que eu estou orando para tomar uma decisão que eu vejo diante de tudo que eu tenho visto que é correto. Então, tipo assim, cuidado, se você não estiver na igreja, você está sem proteção espiritual. Muitas vezes, na sua maioria, na verdade, pensa, ah, os anjos de Deus ainda guardam o céu, continua ativo, protegendo os fiéis. Anjos magníficos em poder são enviados. Creia nessa promessa. Mas esses anjos protegem os fiéis. Entende? Por isso que é importante tomarmos uma decisão. Mesmo em tempos perigosos, o Eterno não abandona os que permanecem fiéis. Fiéis. Ok? Não esqueça. Quem segue a Cristo vive sob proteção de Deus. O maligno não pode ultrapassar os limites permitidos pelo Eterno. A maior segurança não está em sistemas humanos, mas em permanecer ao lado de Cristo. E permanecer ao lado de Cristo, na maioria das vezes, diante de todos os sistemas humanos estarem corrompidos, o caminho, a luz está nos mostrando que a maior segurança está em permanecer fora do sistema. Okay? Permanecer fora do sistema. Fará uma grande diferença na minha e na sua vida. Se entender esse fato que é, senão
está no sistema, é bom, é maravilhoso, é legal. Vivemos em uma geração que brinca com aquilo que o céu trata com seriedade. O inimigo trabalha silenciosamente para dominar pensamentos, destruir famílias e afastar pessoas. Enquanto muitos negam sua existência, ele continua atuando nas. Mas esse capítulo traz uma poderosa esperança. Cristo continua libertando, protegendo e enviando seus anjos para guardar os que confiam nele, sendo fiéis. 1 João 4,4, maior é o que está em vós do que está no mundo. Eu tá. Vigie o que entra em sua mente. Olha isso, tá? Essa é a nossa maior necessidade. Examine tudo pela palavra. Não brinque com o pecado, nem com o ore diariamente. Permaneça perto de Cristo, porque somente Ele pode proteger do grande conflito invisível que acontece agora. Não esqueçamos, estamos em meio a um grande conflito, tá? E aí, que decisão eu vou tomar? Que decisão eu estou tomando diariamente? O que eu tenho feito, inclusive no sábado? Que é o sábado, dia que devemos mantê-lo santo através de nossas escolhas. O que eu tenho feito? O que eu tenho escolhido? Tá? Então, não esqueçamos disso. Estamos em meio a um grande conflito. Tá? E nesse resumo, sabemos e entendemos que só há dois reis. E a escolha é a quem servir. Satanás destrói, engana e acusa. Jesus liberta, protege. Nenhum poder das trevas pode romper a guarda de Deus sobre o que lhe pertence. E como é que eu sei que eu pertenço a Cristo? Fazendo, vivendo, sabe? Essa imagem é bem significativa, depois eu vou mandar ela só separada. Mas é isso. Creiamos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ok? Ok. Porém, o que é que eu estou fazendo com esse poder que está à minha disposição? Eu estou valorizando, fazendo as escolhas de ser fiel, ou estou desvalorizando, levando esse poder ao inimigo quando eu escolho viver do meu jeito, da minha vontade, tendo lucro, entre aspas, na criação para refletir. Então, amanhã a gente vê aí o resumo. Esse capítulo foi tão importante. Pequeno, apenas aí 19 parágrafos, então também revelador. Deus nos abençoe nesse segundo dia da semana. Tenhamos a paz que vem do céu, a paz de verdade. Oremos então. Santo Eterno, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de rever o pleno, de enxergar dentro do contexto da criação de corpos o que é que nós estamos fazendo, né? Estamos amando mais o lucro. Lucro não só do dinheiro, mas lucro no sentido de amizade, de carro, de uma fé coletiva, de uma falsa segurança. Abre, Senhor, nossos olhos, por favor. Abre nosso ouvido também. Renova nossa mente para que possamos oferecer um culto racional. E um culto racional diariamente, através das nossas tudo, como diz a palavra, 1 Coríntios 10, 16, e comendo ou bebendo, fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a tua glória. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Em nome do teu Filho, perdão dos nossos pecados. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor